Dando continuidade ao que estávamos comentando no quadro anterior, falando desta questão, onde retrata-se muito bem o que a sociedade agora está passando, quando ela fala do ser humano ter a necessidade de passar essa experiência, é justamente para que ele entre no exercício da paciência. E quando nós paramos para refletir, para analisar, para avaliar como anda o nosso comportamento diante das provas que nos chegam, que nos batem à porta, nós ficamos decepcionados conosco mesmo. Porque para uma mãe que se separa de um filho seu que está em tenridade, por um fenômeno desse, ou até mesmo de um outro qualquer, não é tão fácil, mas quando ela traz consigo a convicção de que aquela roupagem não é o que está dentro dela, o que se encontra dentro daquela roupagem, ocupando aquela roupagem, a esse sim é o que ela direciona os seus pensamentos e o seu amor, então esse vai continuar sendo amado e vai continuar um contato entre ambas as partes, porque a morte foi e será sempre o jogo escuro das ilusões, porque com ela nada termina, tudo continua, tudo prossegue, e aqueles que por aqui passaram, com o que levaram de aprendizado, levará também a saudade, porque a saudade não só é para quem fica, é também para quem vai. Quando um dos seus filhos, quando um parente, quando um amigo se afasta por um motivo superior, para uma distância, para um ponto longínquo onde você ficará sem os ver há anos, você terá como necessidade de parar para pensar que este é o momento de eu demonstrar se realmente eu amo aquela pessoa. E se ele está num estágio onde agora ele está bem melhor do que quando ele estava junto da gente, devemos ficar felizes com isso e não nos entristecer. Quando nos entristecemos com a liberdade de um ente querido nosso, entra um pouco do egoísmo da nossa parte, porque às vezes desejamos que eles fiquem ao nosso lado, sofrendo, mas que fiquem conosco. Quando o momento nos convida a abrir os nossos olhos do espírito e os nossos ouvidos, é para estes chamamentos que chegam-nos de surpresa, que vêm sem avisar. E é nesse momento que a nossa fé vai se manifestar, se ela realmente está em crescimento, se ela está realmente atuando na nossa vivência, é aí que vai haver a compreensão, vai entrar o exercício da paciência e sem querer terceirizar a culpa para ninguém, pois todos os eventos que ocorrem na Terra, seja na visão nossa para mal, porque quando se distancia do espírito, se aproxima da matéria. Quando um avião ou um balão mesmo é liberto do peso que ele se encontra, ele vai volitando e ele vai subir os pontos mais altos. É o que ocorre com o espírito, quando ele vai se libertando desse aglomerado de célula pesada, ele vai voltando cada vez mais alto e vai alçar novos horizontes, pois essa é a proposta do Criador para todos nós, para não ficarmos estagnados. E é nessas estagnações que chegam as providências para nos convidar a sair daquilo que nós chamamos de divã, para sairmos do comodismo e começarmos a movimentar, a exercitar os nossos pensamentos no bem para aqueles que partiram, compreendendo as situações
e até mesmo para eles que já partiram, é também um complemento de lição aqui da terra, onde ele se libertou por uma razão da qual não podemos em detalhes explicar, mas sabemos, no geral, dizer que a providência é divina. E ela tem um objetivo, é o nosso crescimento. Esse é o objetivo. Viajando nas asas do tempo, chegando a séculos passados, entrava eu numa choupana, conta o Espírito. E naquela choupana se encontrava alguns leprosos. O chão batido de barro, um pequeno alpendre à frente daquele casebre, e aqueles seres naqueles corpos em puras feridas, apodrecendo-se antes de sair da vestimenta física. Mas eles deixavam se manifestar diante de todo aquele quadro avassalador, uma felicidade que era imensurável, porque dávamos para perceber que por trás daquela carniça, porque era isso que ele se encontrava, daquela vestimenta apodrecida, se encontrava já um espírito desperto, que ele já não olhava mais para a vestimenta física como sendo o objetivo principal da sua vida. A vida para ele era apenas a continuidade da essência e que aquela roupa estava com os seus dias contados. E olhando para aqueles rostos, conversava com algum deles e eles fazendo os relatos das suas experiências. Algum deles, quando eles abriam um sorriso, era de estranhar, porque até o momento eu não tinha visto algo tão diferenciado no olhar da vulgaridade, coisa tão horrorizante, tão aterrorizante, porque os seus rostos já se encontravam carcomidos por aquele vírus, por aqueles seres minúsculos, mas aquele que estava ocupando aquela vestimenta continuava sendo aquele soldado, aquele guerreiro que está diante do campo de batalha, que mesmo com as suas roupas estragadas, mesmo com todas as suas vestes se diluindo pelo tempo e pelos espinhos, pelos alvoredos, enfim, dentro do campo de guerra, ele não abandona o campo, ele segue em frente e ele vai buscar o seu objetivo usando todas as forças. E era o que aquele espírito fazia naquela experiência dentro daquele choupana. Era o soldado que estava em pleno campo de batalha, seguindo diante de todos os desafios, mas certo de que ele iria ser vencedor, ia conquistar o que ele mais desejaria, que era a vitória. Retratando este quadro deste espírito que foi relatado, quando ele está prestes a desencarnar, a sair da vestimenta física, numa forma de grande elevação, quando ele se desprende do corpo, conta o espírito que ali se encontrava, acompanhando todo aquele quadro. Ele diante daquele corpo carcomido pelos vermes, pelo vírus que já se encontrava quase que sem nenhuma condição de se movimentar, mas de cabeça erguida aquele espírito agradece aquela vestimenta que mesmo com as suas deformidades serviu por tanto tempo ali dentro daquela choupana, mesmo que ele não pudesse se movimentar para lugar algum. Mas ele, quando transitava-se fora do corpo, pelo processo da emancipação, ele viajava para os outros horizontes e era atendido com
os melhores amigos espirituais que os socorria e os fortalecia, e ele retornava para o mesmo campo de batalha, utilizando-se daquela vestimenta. Situações como essas sempre ocorreu no planeta Terra, mas dentro de uma história dessa relatada por este amigo espiritual que me acompanha já há algum tempo, dá para nós percebermos que servirá de grande exemplo para o momento atual, que estes que se encontram perdendo-se na vestimenta física são os guerreiros, são os soldados que precisam de estar firmes, de ir avante, porque o seu comandante, que é Deus, está apenas lhes esperando, mas como um bom vencedor, como um bom soldado e não um desertor. O desertor é aquele que busca pela porta do suicídio se escapar dos seus compromissos. Oremos, vibremos para esses que estão diante destas provas, continuarem caminhando de cabeça erguida, pois nosso comandante, que é Deus, está na dianteira, Ele está no comando, Ele não vai permitir que chegue a nós aquilo que não está em nossas condições de levarmos avante. Vamos ser aqueles guerrilheiros, sim, e quando termina todo o processo levanta a bandeira. E desta feita levantaríamos a bandeira da caridade, a bandeira do amor, a bandeira da indulgência, da perseverança, da fé, enfim. E é assim que chegaremos à conclusão de mais um texto, de mais um conteúdo que não se encerra aqui. É para você fazer as suas reflexões, pois dentro do próximo continuaremos com outras experiências que poderemos ter com o pequeno quadro de conhecimento que já nos encontramos e com o auxílio dos benfeitores amigos que estão sempre a nos orientar. Que essa mensagem possa te servir para algum adianto na sua experiência. Seja você o machucado, seja você aquele que está ferido, aquele que está doente do corpo, seja aquele que seja o teu acompanhante, seja o parente. Vamos levar nossos pensamentos ao alto e rogar a Deus que Ele nos envie força e resignação para que possamos continuar diante deste e de outros desafios que puderem surgirem, de cabeça erguida, para chegar ao Gólgota como Jesus chegou, de braços abertos, entregando-se à humanidade, mas no gesto de amor, Ele compreendendo e perdoando, até mesmo aqueles que foram, talvez, os providenciadores daquele ato infame. Que Jesus ilumine a todos, que a paz envolva todo o nosso planeta. Namastê.